Nesse vídeo eu vou mostrar para você como escolher um fundo imobiliário do tipo FOF, ou seja, um fundo imobiliário composto de fundos imobiliários. Portanto, eu vou detalhar os principais indicadores que você deve analisar e principalmente as principais informações disponíveis no relatório gerencial. Vamos ao vídeo. Fala investidores, como vocês estão? Tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Leandro JP e neste canal nós falamos de mercado financeiro e investimentos. Portanto, se você aí gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal e se gostar do vídeo, deixa o like aí pra gente. Isso nos ajuda muito a continuar a produzir conteúdos como esse para você. Bom pessoal, como eu mencionei, a ideia do vídeo de hoje é mostrar como escolher um fundo imobiliário do tipo FOF, ou seja, aqueles fundos compostos de fundos imobiliários. Portanto, eu vou mostrar para vocês quais são os principais indicadores que vocês devem analisar e principalmente quais as principais informações vocês devem olhar no relatório gerencial de um fundo. E para isso, nós vamos analisar aqui como exemplo o fundo imobiliário JSAF11. Sendo assim, investidores, é importante eu deixar aquele disclaimer. Essa não é uma recomendação de compra ou de venda desse fundo imobiliário. A ideia aqui do vídeo é apenas educacional, ou seja, eu vou trazer todas as informações necessárias para que você, investidor, possa tomar a melhor decisão de investimento. Sendo assim, utilizem essas informações com sabedoria. Bom, antes da gente começar, se você aí não sabe o que é um fundo imobiliário, ou principalmente não sabe o que é um fundo imobiliário do tipo FOF, aqui no canal nós já gravamos um vídeo explicando tudo sobre fundos imobiliários. Eu vou deixar o vídeo aqui no card para você. Para iniciar a nossa análise, eu dividi a nossa análise em três partes. Primeiro, eu vou falar aqui dos indicadores mandatórios, ou seja, os indicadores específicos, para escolher um fundo imobiliário. Na segunda parte, eu separei para vocês os indicadores específicos para a gente analisar um fundo composto de fundos imobiliários. E por último, a gente vai analisar todos esses indicadores na prática. Dando início então ao vídeo, falando primeiramente aqui dos indicadores mandatórios, para a gente iniciar a nossa análise, o primeiro indicador que a gente vai falar é o administrador do fundo, ou seja, a empresa que faz a gestão daquele fundo imobiliário. O segundo é o tamanho desse fundo imobiliário, ou seja, o tamanho do seu patrimônio líquido. O próximo indicador é a liquidez, ou seja, a facilidade que a gente tem de negociar as nossas cotas lá na B3. O próximo indicador, o P sobre VP, que é o indicador que vai trazer o norte para nós investidores para entender se o preço daquela cota está sendo super ou subvalorizado no mercado. E por último, o Kager de dividendos, que é o indicador que vai mostrar para nós investidores como que está o crescimento e principalmente o crescimento da distribuição de dividendos desse fundo imobiliário. Em linhas gerais, investidores, esses são os indicadores que você deve analisar para qualquer tipo de fundo imobiliário. Agora, para um tipo de fundo imobiliário composto de outros fundos, a gente vai precisar analisar aqui a diversificação dos ativos, ou seja, como que aquela carteira de ativos está estruturada. Depois, a gente vai analisar a distribuição desses ativos dentro da carteira desse fundo. Em linhas gerais, basicamente o que a gente vai analisar é o percentual de cada ativo dentro da carteira do fundo. E por último, a gente vai olhar os indexadores, ou seja, a taxa pela qual é remunerado esse fundo imobiliário. Bom pessoal, se alguém aí ficou com alguma dúvida em relação a esses indicadores, não se preocupe, a gente vai olhar tudo isso na prática lá no site Status Invest. Aqui no site Status Invest, eu já estou aqui com o fundo JSAF11, que é o fundo imobiliário que nós vamos utilizar para esse estudo de caso. Ele atualmente está sendo negociado na B3 por R$ 81,54. Vale destacar também que nos últimos 12 meses ele distribuiu o equivalente a 13% em dividendos e nos últimos 12 meses ele acumula uma alta de 0,60%. Bom, para dar início à nossa análise, vamos lá olhar primeiramente o gestor desse fundo. E a empresa que faz a gestão desse fundo é o Banco Safra. Bom, eu imagino que todos vocês já conheçam aí o Banco Safra, e é uma instituição hoje de renome e peso no mercado brasileiro. Portanto, investidores, a gente pode ficar tranquilo em relação a essa gestão. Agora, o próximo indicador que a gente deve olhar fica aqui em cima,
e é o patrimônio desse fundo. O patrimônio atual desse fundo está no valor de 141 milhões. O próximo indicador que a gente vai olhar aqui, ele está logo aqui, é a liquidez diária, ou seja, a facilidade de nós investidores negociarmos as cotas desse fundo lá na B3. E atualmente esse fundo ele negocia o equivalente a R$ 414 mil por dia. É uma liquidez razoável aí no mercado. O próximo indicador que nós vamos analisar é o P sobre VP. Como mencionei anteriormente, esse indicador ele vai mostrar para você, investidor, se o preço da cota desse fundo está sendo super ou subvalorizado no mercado. Ou seja, ele vai dividir aqui o preço da cota pelo valor patrimonial por cota. Por exemplo, se o resultado dessa divisão for igual a 1, isso significa que o preço da cota está equivalente ao valor de patrimônio desse fundo. Porém, se o resultado for maior do que 1, isso mostra que o mercado está supervalorizando esse fundo imobiliário. E o contrário também é verdadeiro. Nesse caso, o valor deu 0,90, ou seja, isso significa que o mercado está subvalorizando o preço dessa cota. Em linhas gerais, nós investidores podemos comprar essa cota atualmente com um desconto de 10%. Vale destacar que o P sobre VP não deve ser levado sozinho em consideração na tomada de decisão de compra ou de venda de um fundo imobiliário. É muito importante você, como investidor, olhar o contexto geral do fundo e também do mercado, e baseado nisso, tomar a sua decisão de investimento. Dito isso, investidores, o próximo indicador que a gente deveria analisar é o CAGR de dividendos. Porém, nós vimos aqui que a gente não tem ainda essa informação. E como esse indicador ele é calculado com histórico de 3 e também aqui embaixo de 5 anos, muito provavelmente esse fundo seja um fundo que tem menos de 3 anos de vida. A gente vai tentar ver se lá no relatório gerencial a gente encontra essa informação. Mas em linhas gerais, esses são os indicadores mandatórios, ou seja, os indicadores que você, investidor, deve analisar para qualquer tipo de fundo imobiliário. Agora, a gente vai olhar os indicadores específicos para um fundo igual a esse, que é um fundo composto de fundos imobiliários. E para acessar esses indicadores, a gente precisa descer aqui no site Status Invest e olhar o patrimônio desse fundo. E essa informação ela fica disponível aqui para a gente no portfólio do fundo. Aqui eu tenho acesso à carteira de fundos imobiliários que compõem esse fundo. Aqui no site Status Invest a gente já tem algumas informações relevantes, como o ticker dos fundos que compõem essa carteira. Aqui a gente tem, por exemplo, o segmento onde esse fundo está investindo. Então a gente está falando aqui de fundos de papéis, fundos de lajes corporativas, fundos mistos, ou seja, esse portfólio ele é composto de diversos fundos que investem em diversos segmentos diferentes. Aqui ao lado, investidores, a gente já tem uma ideia também da diversificação desse fundo para cada um dos ativos. Ou seja, esse percentual aqui ao lado, ele representa o percentual do patrimônio líquido desse fundo investido em cada um desses fundos imobiliários. Descendo um pouco mais aqui no site, eu tenho acesso a outras informações. Aqui embaixo eu tenho um gráfico do segmento, ou seja, boa parte desse fundo é composto por fundos de papéis, lajes corporativas, fundos mistos, fundos de fundos, e aqui a gente tem a parte de logística, shoppings. Dando sequência, aqui embaixo a gente também tem outros ativos, ou seja, esse fundo ele também tem na sua carteira certificados de recebíveis do setor imobiliário. E aqui no site Status Invest, essas são as principais informações que a gente tem acesso. Para a gente ter um pouco mais de acesso à informação de uma forma um pouco mais detalhada, eu aconselho vocês a virem aqui na parte de comunicados. Essa parte de comunicados é onde o fundo ele disponibiliza todo o informativo, todos os informes aos cotistas. E eu recomendo muito que vocês sempre acessem aqui o relatório gerencial. E nós vamos acessar o relatório referente ao mês de abril de 2023. Vamos lá dar uma olhadinha no seu relatório. Bom, aqui no relatório gerencial a gente vai ter acesso à maior parte das informações desse fundo e principalmente as informações mais atualizadas referente ao mês de abril de 2023. Para vocês terem uma ideia, investidores, aqui a gente tem o valor de fechamento da cota referente ao mês de abril, o valor de mercado desse fundo, a quantidade de cotistas. Aqui eu tenho dados de liquidez mais atualizados do que o site Status Invest e aqui o rendimento por cota do mês de abril. Vale destacar, investidores, que esse fundo ele está distribuindo o equivalente a 13,96% em dividendos nesse ano. E uma outra informação importante para você identificar qual é o tipo de fundo que você está investindo, aqui no relatório gerencial, o gestor ele sempre coloca aqui alguns comentários importantes. Então, de cara, ele já mostra aqui para gente que esse fundo ele é composto de cotas de outros fundos imobiliários e também, como a gente já viu, certificados de recebíveis do setor imobiliário.
além também de ações de empresas do setor imobiliário. Ou seja, aqui o gestor já dá uma visão geral para nós investidores do que esse fundo está investindo. Dando sequência na nossa análise, aqui embaixo nós vamos ter algumas informações interessantes também. Aqui nós temos o ticker que ele é negociado lá na B3, nós temos aqui o administrador, que a gente já viu no site Status Invest também, e aqui a gente tem a validação daquela suspeita que nós tivemos quando fomos analisar o CAGR de dividendos lá no site Status Invest. Esse fundo ele teve seu início no dia 27 de outubro de 2021, ou seja, ele tem menos de 3 anos, por isso o site Status Invest não tem ainda dados referentes ao CAGR de dividendos. Vale destacar que esse fundo ele tem uma taxa de administração de 1% e uma taxa de performance de 20%. E uma outra informação importante que a gente pega aqui também nessa página é a informação em relação aos indexadores. Ou seja, o benchmark desse fundo imobiliário é IPCA mais uma taxa de prêmio. Sendo assim, a gente aqui já mata aquele indicador referente aos indexadores. Ou seja, esse é aquele tipo de fundo imobiliário que vai proteger o investidor contra uma alta da inflação. Bom pessoal, para a gente não se estender muito nesse vídeo, a gente viu aqui que o relatório gerenciário tem 9 páginas. Então vamos direto lá para o portfólio desse fundo, dar uma olhada na carteira que compõe esse fundo imobiliário. Aqui na carteira, o gestor ele já mostra para a gente de forma gráfica a composição desse fundo imobiliário, ou seja, 65% dele é composto de outros fundos, 31% desse fundo o gestor colocou aqui como caixa, mas basicamente ele está investido aqui em uma letra de crédito do setor imobiliário, ou seja, uma LCI. E para fechar, 4% desse portfólio está em ações de outras empresas listadas. Um outro gráfico interessante que esse gestor compartilhou conosco é a estratégia desse fundo. Ele diz que 52% é para geração de renda, ou seja, é um fundo focado para geração de renda para os seus cotistas. 33% ele colocou aqui como ganhos de capital mais renda. Ou seja, o gestor também espera que esse fundo, que o valor da sua cota venha a valorizar com o passar do tempo. E por último, os outros 15% ele colocou aqui como apenas ganho de capital. Ou seja, o gestor ele tem foco não só em geração de renda, como também em aumentar o patrimônio líquido dos seus cotistas. E aqui embaixo a gente tem acesso à informação mais importante para nossa análise em relação à diversificação, que é o percentual investido para cada um dos fundos que compõem essa carteira. Ou seja, investidores, nós estamos falando hoje de 30 ativos que compõem a carteira desse fundo imobiliário, e todos eles estão listados aqui ao lado. A gente pode perceber que o gestor ele diversificou muito bem entre os fundos, ou seja, a gente não tem mais do que 10% concentrado em um único papel, em um único fundo imobiliário. E isso é um ponto positivo no quesito diversificação para nós investidores. Em resumo, investidores, esse fundo composto de fundos, ele tem dentro da sua carteira 30 ativos, e dentro desses 30 ativos, ele não tem mais do que 10% concentrado em um único ativo, ou seja, é uma excelente diversificação. E aqui no gráfico de segmentos, o gestor ele deixa bem claro que 35% desse fundo está investindo em fundos imobiliários do tipo de papel, ou seja, um fundo de recebíveis. Os outros 31% que compõem essa carteira está investida em caixa, ou seja, está investida em uma letra de crédito do setor imobiliário, ou seja, uma LCI. Os outros 24% estão em fundos imobiliários de lajes corporativas, 2% em shoppings, 6% em fundos de fundos. Em linhas gerais, investidores, essas são as informações, os indicadores que vocês devem analisar antes de escolher um fundo imobiliário composto de fundos. Se você aí ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários que eu faço questão de responder. Essa então foi a análise do fundo imobiliário JSAF11. Bom, eu imagino que vocês devem estar se perguntando, se eu analisar então esses indicadores, é garantia de sucesso nos investimentos? É claro que não, pois sempre tem um risco adicional que a gente não consegue identificar com os relatórios e com os números desses fundos imobiliários. E esses riscos, eles podem ser, por exemplo, um problema de administração do fundo, ou seja, a pessoa, o gestor que está ali, ele agir de má fé, ou fazer aquisições de imóveis por interesses próprios. Nós vimos um problema desse no fundo Hectare. Eu tenho um vídeo aqui no canal sobre isso, eu vou deixar aqui no card para vocês. Um outro risco também, investidores, que a gente não consegue evitar apenas olhando esses números, é uma questão geral de inadimplência,
A gente está vendo aí diversas empresas com problemas de crédito, com problemas de endividamento. A gente tem aí, por exemplo, o caso das Americanas, entre outras companhias, e isso pode gerar uma inadimplência muito grande no fundo imobiliário que você está investindo e impactar no preço da cota e principalmente na distribuição de dividendos. E um outro risco também que nós não conseguimos prever, olhando somente esses números, é uma crise no país ou até mesmo uma crise global. E esse tipo de risco não tem para onde correr, né, investidores? A única forma de salvação de um risco do país, né, entrar em crise ou de uma crise global, é nós investidores sempre diversificarmos os nossos investimentos. Pois investir somente em fundo imobiliário é colocar todos os ovos dentro de uma única cesta. Sendo assim, investidores, sempre diversifiquem. Esse vídeo, ele fica por aqui. Se gostaram, deixa o like pra gente, isso nos ajuda muito a continuar a produzir conteúdos como esse para vocês. Não esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações. Para quem não me conhece, eu sou o Leandro JP e esta aqui é a Tríade.